Autocuidado, comunicação não violenta e a conexão que a gente estabelece com o corpo no dia a dia. Então, fazer esse aprofundamento na articulação entre esses dois pontos, né? 3 pontos. Entre esses 3 pontos, que é o autocuidado, a comunicação não violenta e a relação que a gente estabelece com o nosso corpo. Então isso implica, né, reconhecer que a gente está lidando com 3 dimensões mutualmente constituídas de um mesmo processo. A construção de uma ética somática encarnada. E o que eu quero dizer com ética somática encarnada é o sentido de ética na integralidade daquilo que constitui a nossa existência, o nosso ser encarnado nesse planeta, e em que o cuidado de si se dá através da escuta relacional, tanto intra quanto interpessoal. Da escuta relacional, tanto intra quanto interpessoal, mediada pela corporeidade. 1. Autocuidado como poética e política do corpo vivido. A noção de autocuidado aqui não pode ser confundida com estratégias de manutenção ou consumo da saúde, como se vê no discurso neoliberal da alta performance, mas deve ser compreendida a partir de uma epistemologia do corpo vivido. Quando se fala, né, do cuidado de si como uma prática ética ancestral, como Foucault, né, que é um autor aí dentro dessa área de estudos corpóreos. Na Grécia Antiga, por exemplo, né, uma prática prática ética ancestral. Então, a partir disso, a gente pode compreender que autocuidar-se é uma forma de constituir-se como sujeito ético e relacional. Para a tradição, né, da educação somática, o autocuidado é uma prática de presença radical, porque é sustentar a atenção voltada para o corpo como campo sensível, onde emergem não só dores e prazeres, mas também padrões históricos, sociais, afetivos. O corpo não é uma entidade isolada a ser cuidada, mas um campo relacional que demanda escuta, regulação e afeto. Autocuidar-se, então, é restituir ao corpo sua historicidade e sua potência de transformação. Um gesto de reintegração entre percepção, afeto e ação. Ponto, um respiro profundo, como diria Morena. E aí a gente segue. 2. A comunicação não violenta como prática somática de escuta. Então, a CNV, que é a comunicação não violenta, ela se vista apenas como uma técnica de linguagem, perde seu potencial mais transformador, o de instaurar uma escuta encarnada, que opera tanto nos níveis perceptivos quanto relacionais. Quando Marshall Rosenberg, que é o criador, né, da CNV, fala dela como um processo de reconexão com os sentimentos e as necessidades humanas universais, ele está propondo uma ética de vulnerabilidade. Contudo, reconhecer sentimentos e necessidades não é um ato mental, mas sensorial. O corpo é um lugar onde as necessidades se manifestam frequentemente antes mesmo de serem nomeadas. A tradição fenomenológica nos ensina que há uma forma de saber sentida, que é o felt sense, pré-verbal, que emerge do corpo e orienta decisões mais autênticas.
A CNV, nesse sentido, pode ser praticada como uma forma de meditação relacional incorporada, em que escutar o outro exige escutar a si mesmo, identificar os micromovimentos do corpo diante de um conflito, os impulsos de defesa, os enrijecimentos, a dilatação do tempo interno. Esse corpo escutado torna-se, então, um terreno fértil para a empatia, não uma empatia abstrata, mas corpórea, situada e, portanto, política. Práticas corporais como suporte à comunicação não violenta e ao autocuidado. As práticas somáticas, elas são ferramentas que ensinam o corpo a escutar-se com profundidade, ensinam o ser a trazer a consciência à sua corporeidade. Tais práticas, além de promoverem regulação do sistema nervoso autônomo, algo essencial ao autocuidado, também cultivam um espaço interno de pausa e discernimento, condição fundamental para a prática da CNV. A neurofisiologia contemporânea, por meio dos estudos, por exemplo, da teoria polivagal de Stephen Porges, nos ajuda a compreender como a segurança somática é pré-requisito para a empatia e o diálogo não violento. Segurança somática. Se o corpo está em estado de hiperexcitação ou colapso, não é possível acessar sentimentos e necessidades com clareza. A comunicação não violenta, nesse contexto, ela deve ser ancorada em práticas que restabeleçam a segurança somática e a coerência interna. A comunicação não violenta, nesse contexto, ela deve ser ancorada em práticas que restabeleçam a segurança somática e a coerência interna, como respiração consciente, toque terapêutico, mobilidade suave e ancoragem interoceptiva. 4. Dimensão ética e estética do cuidado de si. Finalmente, é preciso considerar que autocuidar-se, praticar comunicação não violenta e conectar-se ao corpo são formas de resistir à lógica da aceleração, da produtividade compulsiva e do desencantamento da experiência. É um modo de reinscrever o corpo na vida cotidiana como fonte de sentido e sensibilidade. A perspectiva somática propõe um retorno ao corpo como espaço de reencantamento, onde se pode habitar o tempo, sentir a escuta como gesto amoroso e cultivar a presença como uma estética da existência. Cultivar a presença como uma estética da existência. Então, com isso, finalizando aqui essa partilha, alguns caminhos possíveis para esse aprofundamento prático, nessa direção de intersecção entre autocuidado, comunicação não violenta e um estado relacional com o corpo. Seria um diário somático de necessidades, então passar a registrar diariamente as sensações corporais, suas possíveis correlações com necessidades emocionais. Isso aqui eu indico Vem cá, Moninha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Mona! Parou.
Então tá. Gostei desse formato. Então vamos lá. Então, caminhos possíveis para esse aprofundamento prático. Então, esse diário somático de necessidades, em que a gente pode registrar diariamente sensações corporais e suas possíveis correlações com necessidades emocionais. Então, registrar as sensações corporais e suas possíveis correlações com as necessidades emocionais. Uma ferramenta que, para quem não conhece, eu indicaria bastante conhecer é a mandala lunar, né, para as mulheres, que é uma forma da gente estar registrando isso em acompanhamento com a nossa ciclicidade, né, o que permite a gente ver também, né, além disso, padrões em relação ao próprio ciclo, identificar que existem necessidades diferentes em determinados tempos, né, e fases do ciclo da mulher. Segundo, práticas de pausa e presença antes de conversas difíceis. Isso é muito legal, né? Ancorar a comunicação não violenta em práticas respiratórias e corporais prévias. Então, sugerir mesmo, né? Trazer as sugestões que todo mundo se beneficia quando uma pessoa lembra, né, do silêncio, lembra de chamar o tempo ali da respiração antes da conversa, né? Então, segundo caminho. Terceiro caminho, mapeamento corporal das reações de defesa e acolhimento. Então, identificar zonas de tensão e zonas de abertura do corpo em contextos relacionais. Então, eu aqui, quando estou me relacionando com o vídeo, com a aula, com esse contexto, onde eu sinto as tensões, onde eu sinto os relaxamentos, né? Identificar e acolher, né? Essas reações de defesa, né? E acolhimento. Então, identificar e trazer um senso de consciência, né? De relaxamento para essa identificação, não uma tentativa de lutar contra isso, e sim de reconhecer, né? Reconhecer que isso existe. E o estudo somático de sentimentos, então investigar a localização, a temperatura, a textura e movimento interno de diferentes emoções. Quando eu estou aqui, como eu me sinto? Como eu me sinto quando eu falo para a câmera, quando eu gravo o vídeo, quando eu converso com uma amiga, quando eu converso com a outra amiga, quando eu converso com o meu companheiro, quando eu converso com meu pai, com a minha mãe. Quando eu me sinto quando eu divulgo um trabalho, quando eu falo sobre mim, qual é a textura, qual é a temperatura, como que isso se manifesta no meu corpo. Então fica aí essas dicas de aprofundamento para essa inter-relação entre o autocuidado, a comunicação não violenta e o nosso campo relacional com o corpo.